Vou trazer Fernando Nakagawa, que não é chinês, mas entende muito dos assuntos econômicos da China, para explicar melhor esse cenário do lado econômico, né, Naka? Detalha para a gente os principais pontos dessa taxação do aço e do alumínio e também eu gostaria que você falasse um pouco dessa estratégia de Donald Trump, que a gente chama do flood zone, ou seja, muita polêmica que não é cumprida, mas para abrir aí um canal de diálogo e conseguir negociar alguns pontos favoravelmente aos Estados Unidos. É o famoso quem desdenha quer comprar, né? Então, aparentemente, às vezes Trump parece muito mais um negociador do que um presidente dos Estados Unidos. Enfim, a característica dele é um homem que fez sua carreira no setor privado e um exímio negociador. Foi assim que ele criou fortunas no segmento imobiliário lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. A segunda-feira, a semana começa com o mundo da economia absolutamente de cabelo em pé diante desse anúncio feito em pleno avião presidencial no fim de semana. A gente está falando de um mercado que envolve mais de 100 bilhões de dólares por ano. Isso é a quantidade de itens de ferro, aço e alumínio que os Estados Unidos importam anualmente. É um grande item da pauta importadora do país e é item essencial para uma série de indústrias em solo americano. Esse pode ser um problema para as empresas americanas, para as indústrias americanas que passarão a pagar, então, 25% mais sobre matérias-primas ou partes e peças de itens que são absolutamente essenciais para construir basicamente de tudo, desde casa, porque tem aço na fundação, nos alicerces, até veículos elétricos. Tudo tem aço, tudo tem alguma coisa de alumínio, ferro é absolutamente essencial, assim como a tecnologia. A gente separou alguns números para entender um pouco o tamanho desta medida, especialmente diante da visão brasileira. Nessa primeira tela, a gente tem o total de importação de aço e ferro como matéria-prima. Para quem conhece um pouco de comércio exterior, a gente está falando do item 72 daquela tabela de nomenclaturas padronizadas do mundo. Neste grupo de itens, aço e ferro, aí estão os laminados, por exemplo, que o Brasil exporta muito para os americanos. Do Brasil, eles importaram quase 5 bilhões de dólares no ano passado, o que correspondeu a 14,9% de todas as importações americanas. O Brasil só ficou atrás do Canadá, como disse o Américo, e à frente de outros grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como o México, Coreia do Sul, Alemanha e até da China. A China não é forte neste grupo de produtos. A China vende mais itens acabados, peças, por exemplo, e outras partes de aço, ferro e alumínio. E aí na próxima tela, então, a gente tem o seguinte, como é o contrário, quanto o Brasil exporta para eles, quanto das nossas exportações vão para os Estados Unidos. E aí é absolutamente devastador para nós brasileiros. Quase 48% das exportações do grupo aço e ferro no ano passado foram destinados aos Estados Unidos. Portanto, é este mercado que a gente está falando. Metade das nossas exportações dos itens aço e ferro em 2024. Aí na próxima tela a gente tem as 3 grandes empresas que acabam sendo as principais afetadas por essa história toda. Então a gente tem a CSN, empresa brasileira, lá de Volta Redonda, e que tem grande atuação no mercado brasileiro, mas também uma grande exportadora. Depois a gente tem 2 multinacionais, ArcelorMittal, que hoje é um grande grupo global, mas sediado na Europa, e o grupo Ternium, que é de capital ítalo-argentino. Os 3 têm fábrica aqui no Brasil e os 3 tendem a sofrer com isso. Agora, curiosamente, o mercado acionário está reagindo de maneira bastante despreocupada, entre aspas. Neste momento, as ações da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, estão subindo mais de 1% na B3, porque há a leitura de que o preço dessas commodities vai subir diante disso tudo. Então, neste momento,
primeira manhã de reação do investidor, as ações da CSN estão subindo. Mas quem sobe mesmo são as ações da Gerdau. A siderúrgica e metalúrgica gaúcha está ganhando mais de 4% na B3 agora na Bolsa. A Gerdau tem grande presença nos Estados Unidos, fez recentemente novas aquisições de plantas por lá. Eles têm uma série de fábricas nos Estados Unidos e podem ser beneficiados porque produzem lá dentro, made in USA. Então eles podem acabar burlando esta sobretaxação aos itens importados e aí a Gerdau poderia eventualmente ser beneficiada com essa história. O mercado financeiro está aguardando detalhes, assim como o setor empresarial. A CNN procurou tanto o pessoal do Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas, a ABAL, que é a indústria de alumínio. Ninguém quer se pronunciar até que tenhamos notícias, detalhes sobre, de fato, o que deve acontecer. O próprio governo brasileiro tem demonstrado também cautela com este anúncio feito ontem por Donald Trump, porque não temos detalhes. Aí uma notícia de última hora, durante a manhã a Folha de São Paulo publicou uma reportagem da Mônica Bergamasco, Mônica Bergamo. Isso, dizendo que as Big Techs poderiam ser afetadas com a reação do governo brasileiro, né? Taxando as Big Techs. Era um plano antigo já, nem deste governo, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes dizia muito sobre isso. E aí, agora há pouquinho, o ministro Fernando Haddad se pronunciou sobre isso. Ele foi às redes sociais dizendo que, abre aspas para Fernando Haddad, para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente, portanto, o Ministério da Fazenda, com este posicionamento, que é mais ou menos a mesma mensagem dada no Itamaraty e também no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento, todo mundo em compasso de espera. É isso que a gente vai trazer daqui a pouquinho, viu, Naka? Informação de ontem à noite, já do Daniel Ritt, nosso chefe aqui de Brasília, mas confirmada por alguns diplomatas. Eu estava conversando com a gente do mercado financeiro, me foi muito claro, além do aumento do preço das commodities, o mercado já precificou Donald Trump. Inicialmente estava assustado e agora percebeu que uma tática de negociação, então na primeira ameaça não tem de ter terror, já está precificado. Agora, se ele realmente fazer como ele fez com a China, de levar adiante a proposta, aí são outros trocentos, mas por enquanto não dá para cair nas ciladas de Donald Trump e gerar uma postura completamente apavorada do mercado financeiro.